Pessoal, agora a nossa aula está sendo gravada, aí vocês podem colocar o nome, número e se é do oitavo A ou do oitavo B, aí no nosso chat para poder gravar a presença de vocês, tá? Boa, Fê. Enquanto vocês vão colocando nome, número, eu vou já começar a compartilhar com vocês uma tela que é das questões da aula passada. O sumário é o mesmo da aula passada? Sim, ética e moral. Sumário é ética e moral. Na verdade, direitos humanos, ética e moral, né? Correção das questões. Correção e discussão. Obrigada, pessoal. Então, só para relembrar o que a gente fez na aula passada, rapidinho, a gente começou a falar sobre ética e moral em relação aos direitos humanos, que vocês já tinham assistido aquele vídeo que eu passei para vocês sobre a história dos direitos humanos. Alguns alunos fizeram algumas colocações de que os direitos humanos, eles não têm a força de uma lei, né? Por isso que os países não cumprem. E aí a gente cai em questões sobre moral, que é a nossa consciência, se a gente vai realizar aquela ética que é pregada pelos direitos humanos ou não. Então, a gente viu as definições aí de ética e moral. Deixa eu só voltar lá para o Google Meeting, que tem aluno querendo entrar ainda. É o Nicolas. Pronto. Aí a gente viu as definições sobre o que é ética e o que é moral, né? Mais um aluno chegando atrasado, Giovana. E aí eu coloquei para vocês algumas questões para a gente poder discutir na aula de hoje. Os alunos que enviaram as questões, pessoal, eu acho que eu fui clara, né? Que era para deixar no fichário que a gente ia usar para começar a aula de hoje, tá? Então a gente vai corrigir agora aí essas questões. Vamos lá. A primeira questão era a seguinte: vocês estão vendo as questões aí, pessoal? Tá dando para ver? Está sim, prof. Ah, beleza. A primeira questão era a seguinte: que tipo de valores você percebe no mundo que o cerca e se você concorda com eles? Vamos ver aí o que vocês colocaram, qual que é a opinião de vocês. Que tipo de valores que a gente percebe no mundo que está em nossa volta e se você concorda com eles? O que vocês colocaram aí, pessoal? Podem falar, tá? Abrir o microfone. Pode falar. Eu coloquei que é respeito, honestidade, educação. E que eu concordava com esses valores. Ótimo, Natália. Mas você só vê, então, valores positivos em nossa volta? Ô, professor. Não, eu não sabia se também podia colocar, porque tem na sociedade da gente, eles colocam muito o jeito de nosso jeito, como a gente deve falar, como a gente deve se comportar, essas coisas assim. Ah, bacana, Natália. Pode falar, Stephanie. Eu coloquei os valores que as pessoas pregam, isso não significa que todas elas seguem esses valores, são honestidade, respeito, responsabilidade, tolerância, humildade, entre outros, e eu concordo com eles, mas há outros que eu não concordo, como padrões na sociedade, jeitos de falar, jeitos de se comportar e entre outras coisas. Perfeito, Stephanie. E o legal é que você colocou que tem gente que prega, mas que não cumpre, né? Cai naquela hipocrisia humana de que você faça o que eu falo, mas não faça. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Cai naquela hipocrisia de que a pessoa prega que você tem que respeitar, que você tem que ser educado, mas que não funciona isso para a própria pessoa que prega. Muito bom, Stephanie. Mais alguém quer ler a resposta aí, pessoal? Turma? Roberta. Pode falar, Luísa. Não, mas é só uma dúvida mesmo. Valores se determina só em coisas positivas ou são coisas negativas também? Coisas positivas, né? Porque as negativas são contra valores, né? Claro que a gente que cria os valores, mas os valores é quase que como se fosse um acordo universal, no sentido de que vale em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer tempo, que as pessoas fazem quase que inconscientemente, né? A gente não senta junto e fala, os valores certos são esses. A gente aprende ao longo da nossa vida e são pregados por todos os lugares, por todas as pessoas. Os contravalores é a parte negativa. Tá beleza? bom. O que você colocou na primeira aí, Luísa?
Deixa eu ver. Eu coloquei que, então, é a obediência entre a família, o amor, amizade entre as pessoas, respeito em geral. Ótimo, Luiz. E claro que a gente concorda com eles, né? Uhum. Ok. Sofia, fala, Sofia, você abriu o microfone. Sofia? Abriu o microfone e foi embora. Fechou. Tá, então vamos para a segunda questão aí para a gente poder dar continuidade. O que é caráter histórico-social da moral e o que é o caráter pessoal? O que vocês colocaram aí? O que é o caráter histórico-social da moral e o que é o caráter pessoal? Eu acho que o meu tá errado. Não sei. Mas, vamos lá, Stephanie. Eu coloquei o que é moral, e aí eu coloquei o que é o caráter histórico-social e o caráter pessoal, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento do indivíduo dentro da sociedade, sendo que essas regras são adquiridas através de culturas, tradições, entre outras coisas. O caráter histórico-social consiste no conjunto de valores contribuídos mediante a interação e relação entre as pessoas da sociedade, o que molda os padrões de complemento social. O caráter pessoal compreende o conjunto de ações e comportamentos individuais que atribuem para moldar atitudes e pensamentos individuais de uma pessoa, que serão refletidos mediante as relações sociais. Tá certíssimo, Stephanie. A única coisa que eu acrescentaria, mas dá para entender muito bem na tua resposta, é que o caráter histórico-cultural também depende de determinada época, né? Determinado tempo e determinado espaço. Então, por exemplo, aquilo que era um caráter histórico-social da moral para os nossos avós, hoje já não valem mais para a gente já não concorda mais com eles. Então, diversos momentos da nossa vida, a gente percebe que tem um certo choque aí no caráter histórico-social da moral, né, que é aquilo que a história construiu e que a sociedade prega, e nossa moral individual, elas acabam entrando em choque, já não é mais o tempo, não é mais o mesmo espaço daquela época em que aquela moral era pregada. Deu para entender, Stephanie? Stephanie? Sim. Tá? Quem mais colocou na questão 2 aí, ou quer discutir, ou de repente entendeu por que de repente nosso caráter social histórico e o individual não conseguem estar de acordo aí? O que vocês acham? Turma, cadê a participação de vocês aí? Normalmente. Pode falar. Vai lá, Lorena. Eu acho que, por exemplo, o caráter histórico-social, meio que a sociedade ela impõe a forma que a gente deve se adaptar ao meio que a gente está. Mas a gente vai construir isso a partir do nosso caráter pessoal. Então, eu acho que a gente meio que precisa aplicar os valores que a sociedade impõe e se adaptar a eles, e outra a gente vai agir de acordo com a nossa moral e do que a gente acha correto e incorreto. Perfeito, Lorena. Mesmo porque as gerações mudam, né? A maneira de pensar muda também. Até mesmo as relações humanas mudam. Então, não tem como a gente ter uma moral fechada, pronta, acabada e aplicar em todas as gerações, assim, tá? Quem mais, turma? Pessoal, a participação na aula vale nota, vocês sabem disso. E aí, Estela? Nada? Bom, então vamos para a questão 3 aí. Não tá saindo debate hoje, hein? Quais as relações entre filosofia, moral e ética? O que vocês colocaram, pessoal? O meu saiu meio... não sei, eu tipo... Deixa eu falar uma coisa pra você. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só falar uma coisa para você. Confia nas suas respostas. Vai lá. Tá bom. Por meio da filosofia, do pensar, pode-se estudar as relações morais e éticas. Por meio da ética, podemos ter reflexões sobre a moral. Perfeito. Para poder responder essa pergunta, vocês precisam primeiro entender direitinho para que serve a filosofia e o que é a filosofia. Então, a filosofia é uma maneira de você pensar, uma maneira crítica de você pensar, de você passar pelo uso da razão, aquilo que serve, aquilo que está correto ou não, né? Claro que sem nenhum tipo de preconceito, porque se você tiver preconceitos, você não vai conseguir ter uma visão, um ponto de vista crítico. Então, é passar pelo crivo da razão, aquilo que é certo e o que é não. Então, através da filosofia, a gente tem a ética como disciplina, a gente tem esse estudo da ética, que estuda o caráter e os valores morais de cada sociedade, de cada espaço e de cada tempo.
Por isso que as 3 aí estão relacionadas. Mais alguém que lê a resposta 3, turma? Eu coloquei quase a mesma coisa do que a Stephanie. Beleza, Eu coloquei Natália. que na filosofia nós podemos discutir sobre ética e moral. Perfeito. O Matheus ia falar. Pode falar, Matheus. Eu coloquei que com o uso da razão, uma pessoa pode criar moral e discutir sobre a moral e a ética. Perfeito também, Matheus, porque é com o uso da razão que a gente faz aquele nosso diálogo 2 em 1, né, que a gente conversa com a gente mesmo e que a gente vai construindo a nossa consciência moral e a gente pode pensar também um pouco sobre a ética, tá certinho, Matheus? Peraí que tem também respostas aqui no chat. Relação com 2 S's foi ótimo aqui no chat, hein, Felipe? Sim, também tem a questão da filosofia, estudar a ética e a moral e poder discutir sobre esse assunto em sala de aula, mas relação com 2 S não pegou bem, né? Mais alguém, pessoal? Não? Então vamos para a quarta questão aí para a gente poder fazer a nossa correção. A quarta questão como situa o mundo político na atualidade em relação aos conceitos de ética e moral? Aí é uma visão pessoal de vocês. Não sei se vocês têm assistido os discursos políticos aqui no Brasil, principalmente em relação ao Covid-19, que tem, né, 2 polos diferentes aí sobre essa questão. E aí, como que vocês veem? Como que vocês enxergam tudo isso? Não precisa de falar o nome dos políticos, ou não é uma discussão partidária, político-partidária, mas é mais em relação à questão de ética e moral mesmo. O que vocês colocaram aí na questão 4? A opinião de vocês, e toda opinião é válida, hein, pessoal? Essa questão é de opinião. Eu coloquei que, como não são leis, mas sim conceitos impostos pela sociedade, muitas vezes a moral e a ética não são realizados na política. Perfeito, Stephanie. Você consegue dar um exemplo pra gente aí? Eu tenho que pensar um pouco. Tá bom, Stephanie. Como não tem essa imposição de lei, muitas vezes a gente não vê na política a ética e moral rolando, mas é claro que a sociedade, eu acho que ela tá mudando um pouco o ponto de vista e tá cobrando um pouco mais disso, né? Os próprios políticos serem um pouco mais éticos aí, porque é uma questão também de votos, né? Se a gente percebe que na política determinado político não está sendo ético, não está agindo moralmente correto, a questão da corrupção, ou então dos próprios valores humanos, as pessoas estão se conscientizando um pouco mais, e aí na hora do voto, elas acabam decidindo também, né? O voto que é o importante numa democracia. O que mais vocês colocaram, pessoal? Cadê a minha turma super crítica do oitavo ano? Fala, Lorena. Eu acho que muitas vezes os políticos, eles também sabem quais são as atitudes que são consideradas eticamente corretas, mas na maioria das vezes eles não agem corretamente. Sim, por que será que mesmo sabendo o que é certo, a gente não age corretamente, Lorena? Por que você acha que as pessoas fazem isso? Eu acho que é porque a maioria dos seres humanos, eles são egoístas e vão pensar no que vai favorecer a eles e não a sociedade. Então, meio que eles não agem corretamente diante da sociedade porque pensam mais, tipo, em si mesmos, sabe? Você acha que o poder mexe um pouco com as pessoas em relação a esse pensar na sociedade, pensar em si mesmo? A questão do poder, sabe? Eu acho que sim. Sim, ótimo. Professora. Peraí, deixa eu só ler o do Felipe aqui, rapidinho. O Felipe Giordani colocou o seguinte no nosso chat aqui. Na teoria, a moral e a ética é pensar no bem coletivo, mas na prática, a gente não faz bem isso, né? Tá certíssimo também, Felipe. Quem ia falar aí no chat? Quem ia falar agora? Fala, Caetano. O Caetano. É assim, professora, isso do político também é pelo poder e também, né, o dinheiro, né, que mexe com muita gente também. Sim, né? Às vezes a gente consegue vender os nossos valores mais fortes aí pelo dinheiro, né? Ou seja, a ganância humana fala acima dos valores morais. Não é à toa que os direitos humanos, a gente vê lá na história dos direitos humanos, como não tem força de lei, uma maneira de você colocar os direitos humanos em prática nos países que fazem parte da Organização Nacional, das Organizações das Nações Unidas, é você mexendo no bolso, no dinheiro, né? Infelizmente, o dinheiro, a grana, fala muito mais alto da questão dos valores humanos aí, infelizmente. Mais alguém, turma? Cadê a Alice, essa minha turminha crítica aí? Fala, Stephanie. Ô, Roberta, posso te fazer uma pergunta? Claro.
Então, quando você tem uma ditadura, algo do tipo, isso acabaria, tipo, com metade dos direitos humanos? Os direitos Porque você, humanos, eles porque estão você não tem liberdade. Sim, exatamente. Já acaba com uma boa parte dos direitos humanos, qualquer tipo de governo extremista, né? Vamos chamar não só de ditadura no sentido de direito extremo, né? Mas qualquer governo totalitário. O que é um governo totalitário? Ele que vai ditar as suas próprias regras e normas. E algumas regras e normas que ele vai acabar ditando vão contra os direitos humanos. O primeiro deles é o direito à liberdade, né? Então, se você não tem direito à liberdade, você já está indo contra os direitos humanos, em qualquer tipo de governo totalitário, seja ele de esquerda ou seja ele de direita, né? Você acaba, a democracia é a forma de governo que mais tem a ver com os direitos humanos, porque ela prega pela liberdade de expressão e de liberdade de expressão individual, de você poder colocar a sua opinião, falar aquilo que você quer, sem ter aquele medo de sofrer retaliações ou de ser podada, de ter essa sua liberdade não não respeitada. O Enzo Mocchini também escreveu aqui. Deu para responder, Stephanie? Sim, mas isso não seria errado? Claro que seria errado, por isso que grande parte, assim, é a favor da democracia e contra os governos totalitários de qualquer tipo, né? Seja de extrema esquerda ou de extrema direita. Então, claro que é errado. Tanto é que eu tenho um exemplo, assim, muito prático e atual. Tem uma aluna nossa da São Francisco que o ano passado ela foi fazer um curso em Stanford, né, sobre democracia. Ela foi fazer um curso de verão, nas férias de julho. Ela foi para Stanford, que é uma universidade americana, que aceita alunos do ensino médio para fazer esses cursos preparatórios para estudar lá. E aí, na sala de aula, era sobre democracia deliberativa o curso dela. Na sala de aula, ela tinha uma chinesa, que ela vive num sistema totalitário, né? E aí, essa chinesa, ela acreditava que ela vivia numa democracia, porque ela foi educada, toda a educação dela foi para acreditar que ela vivia numa democracia. Quando no curso a chinesa começou a perceber o que era democracia, a questão da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir também, né, o direito à vida, de você se colocar, essa aluna da São Francisco contou para mim que essa aluna começou a ficar desesperada, porque ali ela descobriu que ela não vivia numa democracia, que ela tinha todos os seus direitos podados. E aí os próprios professores da Universidade de Stanford ficaram preocupados de como que ela voltaria para a China, né, com essas novas ideias que ela teve lá, e não ser prejudicada, não ser perseguida. Então, claro que é errado, assim, os países que não são democráticos, que podam um pouco os direitos humanos, eles sofrem consequências econômicas através da Organização das Nações Unidas, tá? Então, mas é errado. Obrigada. Peraí, Luísa, rapidinho, deixa eu só ler o chat que alguém tinha colocado aqui. O Enzo Mocchini colocou o seguinte: Roberto, esse governo pode ser usado como exemplo Coreia do Norte, claro, né? A Coreia do Norte, ele não tem diversas relações econômicas com outros países, é um país extremamente fechado, você controla são as páginas, por exemplo, da internet que as pessoas vão ter acesso, né? Os e-mails são vasculhados, você não tem essa liberdade de expressão que a gente tem aqui no Brasil. O João César colocou o seguinte: acho que devem se ter como base a ética e a moral no que influencia a escolha demonstrada da democracia. Às vezes, se tratam por leis que são quebradas como corrupção ou mesmo o uso legal mal feito para visões pessoais e não popular. Claro, as pessoas acabam agindo pelo poder, pensando em si mesmo e não pelo povo, né, que é uma democracia. Mas também se vê não nas atitudes oficiais e também como só por palavras ditas que podem desrespeitar algumas pessoas. Sim, a gente vê isso acontecendo agora, né? Certos políticos levando para o lado pessoal determinadas questões e não pensando no povo, né? Assim, como se a ofensa fosse particular, vira quase que um processo de vingança pessoal do que uma discussão pensando no povo como um todo. Tá certíssimo, tá? Então, assim, a ética, a moral e a política têm que caminhar juntas, mas se a gente for pegar a história mesmo, elas sempre parece que entram também em choque. A pessoa toma o poder ali e pensa em si mesma, aí cai na questão da ganância, da corrupção, ou de fazer alianças para benefício próprio do próprio poder, né, e não pensando na população, tá? Então, a democracia é uma forma de governo, a melhor forma de governo que tem para respeitar os direitos humanos. Por isso que toda luta, toda briga precisa ser pela democracia,
né? E não por um governo totalitário. Vamos para a próxima questão aí. Ai, peraí que eu saí da tela. Como podemos relacionar a ética com os direitos humanos? Acho que isso aí a gente já falou até demais, né? Mas eu vou ler um pouquinho, eu quero ouvir um pouquinho a resposta aí de vocês, pessoal. O que vocês colocaram na questão 5? Bom. Pode, claro. A relação entre os dois é que ética e os direitos humanos são regras e conceitos universais. Sim, perfeito, Stephanie. Espera aí que a Sofia colocou aqui no chat também. Os direitos humanos são, em grande parte, a ética. Perfeito, né, Sofia? É o que muitas das pessoas defendem e lutam todos os dias, coisa que não começou hoje, tem toda uma história por trás, escritas no papel. Mas, por não agradar os políticos ou a todos os membros importantes, não pode ser uma lei, apesar de muitos países usarem como base. Sim, alguns países usam os direitos humanos como base mesmo, também. O próprio Brasil, né, o direito à vida, o direito à educação usa como base, embora a gente saiba que na prática não é que não funcione, eles até tentam sim fazer funcionar o acesso à educação, mas tem outras questões em torno desses direitos para serem consolidados, que é a questão também econômica, a questão política. Nada adianta, por exemplo, vir um governo fazer toda uma construção de uma legislação da educação ou mudar o processo da educação em relação mesmo à metodologia, livros, materiais e tal, e aí depois de 4 anos vir outro e fazer novas leis, novas regras, novos materiais. 4 anos não é um tempo suficiente, por exemplo, para uma educação ser consolidada. Você não tem nenhuma geração de formandos, né? Então, também tem essas questões de que a cada 4 anos a gente muda de governo, que isso é bom, isso é uma democracia, tudo bem, mas não dá continuidade ao trabalho daquele governo anterior. Então, essas mudanças geram gastos tanto de energia pessoal, mas como também de dinheiro público, que a gente não vê o resultado, né? Então, teria que ter também um certo processo de continuidade aí em relação à consolidação dos direitos humanos e dos princípios básicos de qualquer ser humano, tá? Mais alguém quer falar sobre essa questão, turma? São ruins, mas são bons, Caetano. Não entendi. Explica aí, Caetano. Caetano? Bom, não entendi essa frase do Caetano. São ruins, mas são bons, claro. Nada? Nada, esquece, Caetano. Assim, era só para você explicar os são ruins, mas são bons. A Ana Bia colocou aí que a relação é que a ética e os direitos humanos são fundamentais para a construção de uma sociedade ou um grupo. Certíssimo, Ana. Não tem como a gente fugir disso. Se a gente não tiver uma ética e nem respeitar os direitos humanos, a gente não consegue construir uma sociedade consolidada, né? Mais alguém para a questão 5? Luísa, quer falar? Roberta, na verdade é mais sobre a questão 4, eu acho. Pode falar. Porque assim, queria saber qual que é a relação, não só com a política, a moral, mas também com a religião. Por exemplo, se a religião te proíbe de fazer algo, mas por lei seu direito, como é que fica? Então, Luiz, aí depende da sua escolha pela religião, né? Sim, claro que a religião, ela prega certos princípios morais que são importantíssimos. Todas as religiões cristãs, né, a gente não pode falar muito sobre muçulmanas, elas pregam direito à vida, né? A vida é o princípio básico, a vida é um direito dado por Deus, se a gente for colocar isso de maneira religiosa. Então, sim, as religiões pregam, sim, uma moral, pregam a ética, os 10 mandamentos nada mais são do que princípios éticos e morais, né? E aí, cabe a liberdade de escolha. Se a escolha por aquela religião foi feita por você está usufruindo de um direito básico, que é o direito à escolha, o direito à liberdade, e aí você pode sim seguir aquilo que a religião prega, eu não vejo mal nenhum, tem essa relação, né? Se a gente for pegar Jesus Cristo histórico, ele foi um dos exemplos humanos mais éticos que se tem na história, porque ele não tem preconceitos, né? Ele exatamente faz o contrário, ele acolhe a minoria, ele acolhe as prostitutas, que elas eram excluídas da sociedade, ele ajuda os doentes, que eram excluídos pela sociedade, ele compartilha o pão, é claro que isso é
uma narrativa, né, mas que dá o exemplo de você compartilhar aquilo que você tem com as pessoas, de você ajudar o próximo. Então, a própria figura de Jesus Cristo histórico é um exemplo moral e ético fantástico, assim. E aí cabe ao seu direito de liberdade de escolha aí pela religião que você quer seguir. Né? Perfeito, Luiz? Sim, obrigada. Mas se você for pegar qualquer religião, ela prega, assim, os princípios éticos e morais básicos, né? Claro que você não pode virar aquele religioso hipócrita, de que entra na igreja, ouve aqueles discursos fantásticos sobre ética e moral, que são realmente muito bonitos, e sai dali já falando mal da pessoa que estava sentada do lado do seu banco, né? A gente sabe que acontece muito isso também. Então, não é só... Ou então exclui a outra pessoa que é de outra religião, esquece da liberdade dela de direito de escolha também. Então, a gente tem que saber respeitar em todos os âmbitos, tá? Felipe Jordani aí. Ah, não, peraí. Primeiro a Sofia Baladares colocou no nosso chat aqui. Eu gostaria de saber em que ponto da história o ser humano resolveu achar que o dinheiro é mais importante que si próprio. E como esse caráter histórico-social continua até hoje. Nossa, Sofia, que pergunta mais complexa. Se a gente for... Eu estou pensando aqui, né, na história que sempre condiz com a história da filosofia. Eu acho que sempre... Quando a gente tem a democracia na Grécia Antiga, ainda não tem essa questão da relação do poder, né? Porque a gente vê ali que as pessoas realmente iam para as ágoras, discutir as questões da cidade de uma maneira bem democrática mesmo. Todos tinham o mesmo direito de voz, tinha a questão da isonomia, que é todos terem os mesmos direitos de voz, seguirem as mesmas normas e mesmas regras. Embora as pessoas que participavam da democracia em Atenas, né, por exemplo, são pessoas que tinham tempo livre, que eram pessoas que não eram pessoas de negócio, mas sim pessoas de ócio. O negócio é a negação do ócio, né? Quando você tem ócio, quando você tem esse tempo livre, você consegue se preocupar com as questões da cidade. E só tinha tempo livre os homens que tinham seus escravos, né? Que tinham pessoas trabalhando na sua casa para poder fazer as necessidades básicas ali do plantio, da colheita, né? Então, eles tinham escravos e eram livres para poder cuidar das coisas da política. Então, já não era uma democracia, assim, onde todos tinham os mesmos direitos também, era uma democracia onde as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais escravos, poderiam participar. Mas ainda não tinha essa questão da relação com o poder. A questão da relação com o poder mesmo, a gente começa a ver ali quando surgem os grandes impérios, né? O Império Romano, também o Império Macedônico com Alexandre o Grande. Embora o Alexandre o Grande tenha sido educado por um filósofo importante, que é o Aristóteles, ele ainda não tinha essa ganância de poder extremo que a gente vê já no poder da Idade Média mesmo, né? O Alexandre o Grande mesmo tem uma frase que eu acho super interessante, que quando ele morresse, ele queria ser enterrado junto com os outros para mostrar que na morte todos nós somos iguais, ou seja, a gente não leva nada. Né? Então ainda não tem essa questão da ganância do poder. O Império Romano já tem, né? O Império Romano já tem a questão das grandes expansões territoriais, então tem sim essa ganância para o poder, tinha os grandes oradores do imperador que faziam discursos belíssimos para convencer o povo, e isso vai para a Idade Média e depois continua no poder absolutista, onde os reis tinham essa ganância de expansão territorial, de ter todos embaixo de si mesmo, tanto é que eles usavam a questão de que o poder deles era dado por Deus, então a gente começa a ver surgir ali muito mais forte no período da Idade Média, tá? E isso vem carregado até os dias de hoje. Não tem como a gente escapar disso. Espera que tem um monte de coisa aqui no chat, pessoal. Deixa eu ler todos aqui. Sofia, deu para entender um pouco isso? Tá? Aí o Felipe Jordani colocou o seguinte: professor, os direitos humanos não são aplicados em alguns lugares porque o humano que está no comando tem ganância. Sim, tem a questão da relação do poder, mas também está muito ligado com a questão da religiosidade, né? A gente sabe que alguns países extremos, assim, que levam a religião muçulmana como extremo, também não cumprem os direitos humanos, mas aí eles estão muito presos à questão da religião, que é a interpretação deles, que eles fazem da religião, né? Não significa que a religião muçulmana não cumpre os direitos humanos, mas sim a interpretação que eles fazem, as leis que eles criam e que eles seguem, não cumprem com os direitos humanos, tá? A religião muçulmana, a história também é muito bonita, depende da interpretação que os homens dão, né?
Aí o João César colocou o seguinte: às vezes, alguns países do Oriente Médio, sim, né, quebram os direitos humanos pela religião. Foi o que eu acabei de falar. Por exemplo, a liberdade de ir e vir para as mulheres, sim. Mas aí, João, que tem essa questão da interpretação que eles dão, né? Não significa que a religião muçulmana seja má, mas sim a interpretação que os próprios homens estão no poder, eles acabam sendo dogmáticos, aí dando a interpretação deles, né? Aí a Pietra colocou o seguinte: Sofia, eu acho que, na verdade, a pergunta da Sofia sobre poder e ética, né? A Pietra escreveu o seguinte: Sophie, eu acho que, na verdade, sempre existiu essa ideia de ganância, assim. A ganância é quase que algo natural do homem. A gente tem um filósofo chamado Rousseau, que é um filósofo contratualista, que ele vai tentar entender essa questão da ganância e a formação das sociedades, né? Ele diz o seguinte, que enquanto o homem era livre, vivia na natureza, livre, em seu estado quase que selvagem, tinha que sair para caçar, tal, ele era um homem bom ali, né? Todas as pessoas conseguiam ajudar os outros, caçar, se unir. A partir do momento que um homem resolveu cercar um pedaço de terra e criar os animais ali dentro, e plantar ali dentro, só que ele disse, olha, esse pedaço de terra é meu, ali surgiu a origem da desigualdade entre os homens, porque um passou a desejar o que o outro tem. E aí começou a surgir a questão da ganância. Então, originalmente, o homem é bom, quando ele era livre e conseguia viver em harmonia, em liberdade na natureza, mas a partir do momento que um falou, olha, essa propriedade, esse pedaço de terra é meu, ali surgiu a inveja, né, e também essa questão das relações humanas que tem origem na inveja e na ganância, essa briga de todos contra todos. Tá? E aí foi necessário, então, a formação de determinadas leis para poder garantir a paz entre os homens. Quem escreve isso é o Rousseau, é um filósofo contratualista, que a gente vai falar um pouquinho dele também em sala de aula, estava programado para o 4º bimestre, beleza? Então, continuando a frase da Pietra aí, ela colocou, Sofia, eu acho que, na verdade, existiu essa ideia de ganância, sempre existiu essa ideia de ganância, de fomos pensar até mesmo antes de Cristo havia impérios, sim, que eram totalmente autoritários. Acredito que aos poucos isso foi se consolidando e se tornando cada vez mais comum. Hoje em dia, embora temos apenas um presidente para cada nação, em algumas, né, nações aí, muitas pessoas têm muito poder. Isso forma alianças entre essas pessoas para o bem a si próprios, trazem por conta do dinheiro e do domínio. Tá certíssimo, Pietra, foi exatamente isso que eu expliquei desde mais ou menos ali do Império Macedônico, que a gente já vê isso acontecendo, não que não existisse antes em determinadas tribos ou grupos de homens também sempre teve esse desejo pelo poder, pela ganância, sim, né? Sofia Baladar escreveu, gostei, é como se a partir do momento em que o ser humano passou a usar a razão, as opiniões se formaram e a busca de poder, dinheiro surgiu. Exatamente, que é o que a gente vê lá no filósofo Rousseau, que é um filósofo contratualista. Aí o Rafa Reis colocou o seguinte, eu acho que a ganância começa quando começa o capitalismo, não, vem um pouquinho antes, Rafa, tá? Né, quando o primeiro cercou um pedaço de terra e falou, olha, isso aqui é meu, os outros passaram a desejar. Para esse filósofo contratualista Rousseau, essa ganância, essa inveja, surge com a questão da propriedade. Quando alguém fala, olha, isso é meu, pronto, ali já surge a inveja e a ganância. Então, não foi antes do capitalismo mesmo, tá? Pois podemos, no capitalismo, eu acho que isso fica mais forte, né? Pois podemos partir do ponto de vista do pensamento de alguém que valoriza o dinheiro acima da propriedade humana, tá? Isso tá certo, Rafa, o capitalismo talvez deixe isso muito mais forte, porque a questão da propriedade que o Rousseau já falava, no capitalismo é muito mais forte, olha, esse é meu, eu comprei, né? Então, acho que isso fica muito mais claro aí. A Alice? Colocou o nome de chamada? Felipe Giordani. Mas isso é uma característica humana ou uma escolha que pode haver mudança sobre a ganância? Sim, é uma escolha pessoal, né? Você escolher ser ganancioso ou não, você ser uma pessoa ética ou não, parte de uma escolha pessoal. Por isso que é importante aquele diálogo de si consigo mesmo. Quem eu quero ser, como eu quero me apresentar perante a sociedade, né? Quero ser uma pessoa digna ou quero seguir esses outros e continuar com essa corrupção e com essa ganância e essa sede por poder? João César escreveu que eu acho que o capitalismo é até que correto, mas deve se ver medido para que não haja o que acaba ocorrendo hoje, o poder acima da vida.
o capitalismo não é que significa que ele seja certo ou correto, né? Ele é uma forma econômica, ok? O que é errado é o ser humano que escolhe, na verdade, independente de qual forma de governo que ele está inserido, se é capitalismo ou não. É o ser humano, a ética, a moral, as ações partem do ser humano. Então, é ele que tem que escolher como que ele vai agir corretamente ou não, independente onde ele esteja inserido ou qual forma de governo que ele esteja vivendo, né? Claro que tem determinados governos que ajudam a ser mais corruptos ou não. Aí a Sofia colocou também a chamada. Pessoal, sobre essa questão aí, mais alguém quer falar? Não? A gente tem 2 minutinhos ainda de aula aqui, a gente vai para a última questão rapidinho, tá? Para mim. Como podemos relacionar a moral com os direitos humanos? Eu acho que é o resumo aí da aula de hoje, né? Quase todas as questões. A moral e os direitos humanos constroem uma ética, constroem uma moral, e aí parte da liberdade de escolha, é a pessoa que escolhe se vai seguir ou não, né? Então, é uma questão interna aí do ser, tá? Pessoal, alguém quer se colocar, falar alguma coisa? A gente já tá chegando no final. Essa aula passou muito rápido. A gente já tá chegando no final da aula aí. Eles também devem ser aplicados na prática. Sim, é você que escolhe, né? A gente não pode esquecer que parte do ser. A gente não pode colocar culpa naquele que está de fora, porque quem agiu foi você, né? Deu para ficar claro o que é ética e moral, para a gente começar a entrar em alguns casos na próxima aula, ok? Turma, então não tem... Desculpa. Não tem tarefa, tá, na aula de hoje. Eu vou postar esse vídeo já lá no Google Classroom para vocês. E eu só queria saber se vocês já conseguiram fazer a migração do nosso antigo Google Class para o novo. Então, lembrar aí, tá, beleza, Isa, Lorena. Então, quem não fez, eu coloquei o código do Google Class novo lá no Google Class antigo, tá? E aí a gente se encontra na próxima segunda-feira de novo. Uma ótima semana para vocês. Obrigada aí pela participação na aula. Vocês podem falar também, não precisa só descrever, tá? E beijos para vocês, turma. Beijo, Ana, Enzo, Camille. Deixa eu parar de gravar aqui.